Olha, hoje a gente vai fundo num dos maiores mistérios da saúde mental: genética e epigenética. E pode ser preparável porque esse campo é tão fascinante que está virando de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre as causas dos transtornos mentais. Sabe quando a gente ouve que transtorno mental é de família? Pois é, isso leva a gente direto para uma pergunta bem óbvia. Será que a culpa é só dos nossos genes? Quer dizer, se um parente teve depressão, isso é uma sentença de que outros também vão ter? Por um bom tempo, a ciência meio que achava que a resposta era essa mesma, um sim bem direto. Então, vamos entrar de cabeça nessa busca. A ciência investiu pesado, sabe, com projetos gigantescos, tipo o Projeto Genoma Humano, tudo para tentar achar os tais genes culpados por trás da esquizofrenia, do transtorno bipolar, da depressão. A ideia era bem simples, né? Se a gente achasse o gene, a gente achava a solução para o problema. Só que aí veio a grande reviravolta. Depois de anos de pesquisa e bilhões de dólares gastos, essa caçada toda não encontrou os vilões que todo mundo esperava. Não tinha um gene da esquizofrenia, nem um gene da depressão. A resposta, pelo visto, era bem, mas bem mais complicada. Tá, então o que foi que a ciência encontrou de verdade? Bom, em vez de achar um ou dois genes malvadões, o que apareceu foi uma teia super complexa, tipo centenas de genes, e cada um deles contribuindo com um risquinho bem pequeno. E o mais doido, esses genes nem eram específicos para uma doença só. E o ponto mais surpreendente de todos, muitos deles tinham a ver com o nosso metabolismo, com o jeito que o nosso corpo gera energia. Certo? Se os genes não contam a história inteira, o que está faltando nesse quebra-cabeça? A resposta está numa palavrinha: epigenética. E é exatamente aqui que a coisa fica não só fascinante, mas, o que é melhor, cheia de esperança. Imagina que a epigenética funciona como um monte de interruptores de luz para os nossos genes. O nosso código de DNA, a base, não muda. Mas o que a gente come, o estresse que a gente passa, as nossas experiências, tudo isso pode ir lá e ligar ou desligar certos genes. E é isso que muda o jeito que o nosso corpo e o nosso cérebro funcionam. Essa analogia da casa é perfeita para entender a diferença. Pensa só, a genética é a planta baixa da casa, ela é fixa, não muda. Já a epigenética é quem decide quais luzes vão estar acesas ou apagadas em cada momento. A casa é a mesma, mas ela pode parecer e funcionar de jeitos completamente diferentes, dependendo dos cômodos que estão iluminados, certo? No fundo, a epigenética é tipo a memória celular do corpo. É como se ela fosse anotando tudo o que acontece com a gente, as coisas boas, as ruins, e com base nisso, criasse um manual de instruções para as nossas células se adaptarem. É uma estratégia de sobrevivência, só que escrita lá no nível molecular. Agora, segura, porque a gente vai para a parte mais impressionante de todas: como isso funciona na vida real. A epigenética consegue explicar como as experiências de uma geração podem, literalmente, deixar uma marca na geração seguinte. É incrível. Essa frase aí é super impactante, né? E ela vem de um estudo sobre um evento histórico real. Ela mostra o poder que o ambiente tem de esculpir o nosso destino biológico, antes mesmo da gente nascer. Vamos voltar no tempo, lá para a Segunda Guerra Mundial. Uma fome terrível atingiu a Holanda. Décadas depois, os cientistas foram estudar os filhos das mães que passaram por essa fome durante a gravidez e descobriram uma coisa impressionante. Essas crianças, já adultas, tinham taxas mais altas não só de problemas como diabetes e doenças do coração, mas também de esquizofrenia e depressão. Era como se a experiência da mãe tivesse, de alguma forma, desligado os genes que protegeriam os filhos. E olha que interessante, não é só pela mãe que isso acontece, não. Pesquisas mais novas estão mostrando que o trauma vivido por um pai pode deixar marcas epigenéticas no esperma dele, ou seja, ele também passa informações sobre o que viveu para a próxima geração. É uma herança biológica que vai muito, muito além do nosso código genético básico. Eu sei, tudo isso pode soar meio assustador. Parece que a gente está herdando os fantasmas do passado, né? Mas a parte mais poderosa da epigenética é justamente o contrário disso. Ela nos dá o poder, nos mostra um caminho para a mudança. E essa é a grande notícia, a mensagem principal de tudo isso. Ao contrário do nosso DNA, que é fixo, essas marcas epigenéticas não são para sempre. Elas podem ser alteradas. O que isso quer dizer na prática? Que a gente não está preso, não é refém das experiências dos nossos antepassados e nem mesmo das nossas próprias experiências passadas. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente pode ligar os genes bons e desligar os ruins?
A ciência mostra que as nossas atitudes do dia a dia têm um impacto direto nisso. O que a gente come, se a gente se exercita, a qualidade do nosso sono, tudo isso manda sinais que podem literalmente reescrever essas instruções epigenéticas. Para a gente fechar essa ideia, vamos voltar para uma analogia. Imagina 3 carros idênticos saídos da mesma fábrica. O projeto deles é igual, assim como os nossos genes. Mas a saúde e a durabilidade de cada carro vai depender de como ele é cuidado, né? Do combustível que usa, de como é dirigido, do ambiente. Com a nossa saúde mental é a mesma coisa. Não depende só dos genes, mas de como o nosso estilo de vida e o ambiente influenciam o nosso metabolismo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, que é muito poderosa. A epigenética está mostrando que a gente tem muito mais controle sobre a nossa própria biologia do que a gente jamais imaginou. Então, a questão não é mais, será que estamos presos a um destino genético? A verdadeira questão agora é, quais escolhas a gente pode fazer hoje para construir ativamente um futuro mais saudável?